Vamos abrir a Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 11, verso 6. Aliás, vamos começar do fim para o começo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Gênesis capítulo 11, verso 6. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso, e em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Agora eu vou ler na RA. O Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Diga amém. Quero repartir uma palavra com você nos próximos minutos agora com o tema: não haverá impossíveis. Diga isso, vamos lá? Não haverá impossíveis. Sabe, querido, o grande apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. E ele diz: eu rogo, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja divisões entre vocês, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quero conversar com você sobre isso, sobre alguns princípios, e que eu vou enumerar. São princípios que, se aplicados na igreja, levarão a igreja a um poderoso avivamento e a um poderoso crescimento. Posso ouvir um amém? Amém. Não haverá impossíveis se vivermos como um só corpo, o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que somos o corpo de Cristo. Se servirmos a um só Senhor, Jesus Cristo. Se professarmos a mesma fé, a fé genuína e verdadeira em Cristo Jesus. Se falarmos todos a mesma linguagem. Se formos unidos na mesma disposição mental, como diz Paulo, e no mesmo parecer. Se andarmos na mesma visão, e se todos na igreja estiverem comprometidos com a missão que Jesus começou. Temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e fomos selados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E se você é um líder na casa de Deus, você foi levantado para muito mais do que fazer apenas algumas tarefas da igreja. Você foi levantado para ser um continuador da missão de Jesus. A pergunta que se faz diante de um texto desse é: então, por que muitas vezes estamos tão distantes uns dos outros? Queridos irmãos, quero dizer a você que o que nos une é bem maior do que aquilo que nos separa. Amém? Você crê que Jesus Cristo veio em carne? Quantos creem? Diga amém. Você crê que Ele exerceu o seu ministério? Você crê que Ele morreu na cruz do Calvário? Você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Você crê que Ele subiu ao céu? Você crê que Ele voltará? Você crê que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? Você crê que a cruz é o centro da fé cristã? Nós cremos em todas essas coisas. Amém? Então aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Porque aquilo que nos separa muitas vezes são doutrinas e tradições humanas, e que nada tem a ver com a verdade. Então, querido,
Não haverá impossíveis para uma igreja que confia nas promessas do Senhor. Lucas 1, verso 37, quando Maria perguntou ao anjo Gabriel como é que ela ia ser mãe, se ela não tinha tido relações sexuais com homem algum. E ele disse, primeiro ele explicou como seria, mas depois ele disse uma frase: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Será que você pode dizer isso? Para Deus não há impossível. Diga, para Deus nada é impossível. Então não haverá impossível se praticarmos alguns princípios, e eu vou tentar passar alguns deles agora. Primeiro, não haverá impossíveis se todos tiverem a mesma visão. Diga, todos na mesma visão. Diga comigo, todos na mesma visão. Diga de novo, todos na mesma visão. No texto que lemos de Gênesis 11, eu e você sabemos que a motivação daquele povo estava errada, porque eles estavam quebrando uma ordem de Deus que era de habitar toda a terra. A motivação estava errada, mas o princípio estava certo. Aliás, os princípios estavam certos. A visão estava certa. A motivação estava errada. Porque a visão era construir uma cidade, edificar uma torre. E os princípios estavam certos porque eles falavam a mesma linguagem e estavam empenhados na mesma missão. Por isso que os princípios estavam certos. E quem disse que os princípios estavam certos foi Deus. Foi Deus que disse: o povo é um e todos falam a mesma linguagem. Foi Deus que disse: porque eles são um e falam a mesma língua, de agora em diante não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Foi Deus que disse: não haverá impossíveis para eles, porque eles são um e falam a mesma língua. Diga amém. Então, primeira coisa, diga assim: todos na mesma visão. Diga de novo: todos na mesma visão. O Senhor Jesus nos diz para erguermos os nossos olhos, para vermos o que Ele vê e como Ele vê. Então, querido, nessa imersão eu olho, a minha oração, e essa palavra também é a primeira vez que estou pregando para essa igreja, para a nossa igreja aqui, e para os meus líderes é a mesma coisa. Deus quer que a gente tire as nossas lentes naturais e que a gente coloque as lentes de Jesus, para que a gente possa ver como Ele vê, olhar para as pessoas como Ele olha. Só assim nós vamos poder dar continuidade à missão que Ele começou. Em João 4, verso 35, Jesus disse aos seus discípulos: erguei os olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Sabe por que Jesus disse isso? Uma das coisas que eu creio é que ninguém vai além da visão que possui. Então, se você quer romper, tenha uma grande visão. Diga, uma grande visão. Pastor Claudinei gosta de usar uma frase. Ele diz: mire nas estrelas, porque no mínimo você vai acertar a lua. Deus chegou para Abraão e disse: tenha uma grande visão. Como é que ele fez isso? Ele disse a Abraão: olhe a terra. Ele está dizendo: olhe a terra geograficamente. Olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste. Ele disse: toda a terra que você vê eu vou dar a você e a sua descendência. Depois ele chega para Abraão e diz: olha o pó da terra, vai ser assim a tua descendência. Depois ele chega para Abraão e diz: olha as estrelas, vai ser assim a sua descendência. Pastor, sabe o que é incrível? É que a Bíblia diz que Abraão creu. Sua igreja só vai romper quando você tiver uma grande visão. A tua igreja é reflexo da tua visão. Se você só enxerga aquela igreja lá dentro das quatro paredes, é isso que você vai ter. Mas se você enxergar a cidade, você terá a cidade. E se você enxergar as nações, Deus te dará as nações por herança. A sua visão será o teu limitador. Você decide onde vai. Então não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite o agir de Deus na tua igreja. Estenda mesmo a tua visão e diga: Deus, abre os meus olhos, porque eu quero ter uma grande visão.
Como disse, a sua visão será o seu limite. Por isso você precisa ter uma visão exponencial de conquista da cidade, do nosso país e das nações para Cristo Jesus. Amém? Onde não há visão, o povo perece. Meu querido, que ninguém pereça nessa cidade, que é a nossa cidade, e que ninguém pereça na sua cidade por falta de visão da igreja. Amém, querido? Você entendeu o que é que a gente desenha? Se precisar, meus pastores vão pegar na mão direita de cada um de vocês e vão escrever isso. Que ninguém pereça na sua cidade por falta de visão sua. Você acha que eu estou sendo duro com você? Um dia um professor meu de mestrado escreveu isso na minha mão direita. Eu era um jovem pastor. Jovenzinho. Ele pegou uma caneta, Bic, e escreveu: que ninguém pereça por falta de visão sua. E isso marcou a minha vida. Amém? Todos na igreja precisam ter a mesma visão. Qual visão? A visão de ganhar muitas vidas para Jesus. Amar e cuidar bem de cada uma delas. Essa é a nossa visão aqui em Marília. Ganhar milhares de vidas para Jesus. Amar e cuidar bem de cada uma delas. Amém, meus amados líderes? Sabe qual é o problema das igrejas hoje? É que tem uma série de divisão. O pastor chega e diz: vamos para cá, mas o presbítero diz: não, é para lá. E o diácono diz: não, é para o outro lado. E um diz: eu concordo, outro não concorda. Meu querido, se você é um homem de Deus lá, Deus vai dar a visão a você, pastor. E se você é homem de Deus, então não negocie a visão que Deus te deu. Não coloque o teu ministério na mão de homens que não têm a visão de Deus. A visão vem para você e você passa a visão para a igreja. E a igreja segue a visão. Quer que eu te dê um exemplo? Moisés no deserto, Números 11. Ele está cansado, mas ele tinha a visão correta. Então Deus disse para ele: Moisés, levanta 70 homens que sejam líderes. Números 11, 16 e 17, depois o verso 25. E Deus disse assim: Moisés, eu vou tirar do meu espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles. Veja o verso 17. Ele disse: reúna 70 homens. O Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe ser líder, profissional, leve para o encontro da tenda. Verso 17. Eu descerei e falarei com você. E tirarei do Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo. Tirarei do Espírito Santo que está sobre você e porei sobre eles. E eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo. De modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Deixa só um pouquinho. Agora o verso 25. Deus falou isso com Moisés num dia. No outro dia Deus desceu e fez exatamente isso. Sabe por que eles precisavam receber da unção que estava sobre Moisés? Moisés não ia ficar menos espiritual porque Deus estava repartindo a unção que estava sobre ele com 70 homens. Não, ao contrário. Agora Moisés ia ter 70 aliados, 70 homens que iam falar a mesma linguagem, que iam ter a mesma consciência, o mesmo pensamento, que iam estar na mesma missão. Era como se Deus pegasse agora e tivesse 71 Moisés no meio do povo. Sabe onde é que a coisa vai dar certo na tua igreja? Quando todo mundo na tua igreja tiver a mesma unção que está sobre você, e todos falarem a mesma linguagem, e todos andarem na mesma visão. Enquanto for só você está remando contra a maré. Mas quando o povo falar a mesma linguagem e andar na mesma visão, você vai ver o que Deus vai fazer no meio da tua igreja. A tua cidade vai ser pequena para o que Deus vai fazer. Por que eu não ouvi um amém corajoso de gente de fé? Da mesma forma que Deus fez com Moisés, e o Senhor desceu e tirou do Espírito que estava sobre ele e colocou sobre as autoridades. Eles passaram a ajudar. A mesma unção, diga a mesma unção, a mesma visão, a mesma missão, a mesma linguagem. Amém? Para que os discípulos de Jesus pudessem andar na mesma visão. Sabe o que Jesus fez?
ele repartiu a unção que estava sobre ele com os discípulos. Jesus fez isso, mas quando? Depois da ressurreição. João 20, versos 21 e 22. João 20, versículos 21 e 22, nós lemos o seguinte: Jesus apareceu e disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Agora o verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus ensinou pelo Espírito Santo, pregou pelo Espírito Santo, curou pelo Espírito Santo, libertou pelo Espírito Santo, ressuscitou os mortos pelo Espírito Santo. Agora ele reparte a mesma unção sobre os discípulos, para que eles falassem como Jesus, andassem como Jesus, pregassem como Jesus, ensinassem como Jesus e fizessem o que Jesus fez. Porque de que ia adiantar? Daqui uns dias a igreja ia começar, o Pedrão ia lá falar: Jesus falou um monte de coisa, mas eu concordo não, eu acho que temos que fazer por aqui. Não, eles iam lá apenas continuar o que Jesus tinha feito. Diga amém. Segundo lugar, se você quer que as coisas dê certo na sua igreja, diga assim: unidade plena. Diga de novo: unidade plena. Gênesis 11, verso 6, parte A. O Senhor disse: o povo é um. Diga: o Senhor disse: o povo é um. O povo é um. Diga de novo: o povo é um. Sabe qual é o grande problema da igreja evangélica brasileira hoje? É a falta de unidade. O cristianismo, devido às suas muitas divisões, tornou-se uma grande colcha de retalhos. E isso é uma vergonha. O Senhor Jesus intercedeu ao Pai, orando fervorosamente naquilo que se conhece como oração sacerdotal. E Ele orou por mim e por você, orou por nós. E sabe qual foi a oração que Ele repetiu 4 vezes ao Pai? Foi para que fôssemos um. João 17, verso 11. João 17, 11, nós lemos, Jesus começa a estar orando. Isso foi na oração na quinta-feira, após a ceia, a última ceia. E ele disse: olha, eu não vou mais ficar no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Diga: para que sejam um. Diga: para que sejamos um. E aí ele diz: como nós somos um. Nós quem? A Trindade. Jesus eleva o padrão e diz: eu estou orando. E aí agora no verso 20. Verso 20 é onde ele orou por mim e por você. Ele diz: a minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem. Ele orou por você. E aí ele diz: para que todos sejam. Diga: para que todos sejam. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam, assim como nós somos um. Ele repete. Verso 23. Ele continua: eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade. Diga: plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente amaste a mim, igualmente me amaste. Presta atenção, querido. Jesus repetiu 4 vezes o mesmo pedido. Só que na última parte ele diz que ele seja levado à plena unidade. Isso é realidade na tua igreja, pastor? Por que houve silêncio? Porque não é realidade. Agora, querido, se você ama Jesus, comece a honrar esta oração. Leva o teu povo a fazer uma aliança de unidade. Diga: aliança de unidade. Diga: aliança de unidade. Você não precisa escrever nada, precisa escrever nas tábuas do coração deles. Eles precisam ter um compromisso de unidade com você, com a igreja, com o evangelho do Senhor Jesus. Por quê? Porque nosso dever como discípulo de Jesus, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6. O apóstolo Paulo ele vai dizendo: como um prisioneiro,
no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros sem amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Diga unidade do Espírito. Olha para mim, diga unidade do Espírito. Então, dividir a igreja em nome do Espírito Santo é pecado grave, porque o Espírito Santo vai te levar à unidade, não à divisão. Quem está entendendo, diga amém. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e age em todos. Diga amém. Diga comigo, aliança de unidade. Meu querido, temos que ter um só coração no Senhor. Se a sua igreja não for unida, não haverá bênção sobre ela. O poder do diabo está na divisão. O poder de Deus é derramado onde há unidade. Escolha o que você vai fazer, vai acontecer na sua igreja. Diga comigo, o poder do diabo. Diga, o poder do diabo se manifesta na divisão. Diga, o poder de Deus se manifesta na unidade. Amém, amados? Temos que ter um só coração no Senhor. Isso significa viver a unidade plena que Jesus Cristo orou por nós, que Ele pediu um Pai por nós. Atos capítulo 4, verso 32. Atos 4, 32, a Bíblia diz: da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Diga, da multidão dos que criam. Eu quero falar para gente vivo. Eu não estou cansado, você também não está. Vamos lá então, vamos lá? Da multidão dos que creram era o coração. Só até aí. Vamos ler corretamente que eu atrapalhei vocês. Vamos lá? Da multidão dos que creram. Ok, coração na Bíblia não é esse músculo que bate no peito, certo? Coração na Bíblia tem a ver com a mente ou com a consciência. Coração tem a ver com consciência ou com mente. Diga, coração. Igual a mente. Ou consciência. Agora, alma. Diga, alma. Diga, intelecto. Vontade. E emoções. Diga de novo, intelecto. Vontade e emoções. O que Lucas registrou aqui em Atos 4:32 é que na igreja de Jerusalém as pessoas tinham a mesma consciência. Foi o que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. A mesma consciência. Eles tinham a mesma maneira de pensar. Eles tinham a mesma vontade de servir a Jesus. E eles tinham os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Todos na igreja viviam em unidade. Todos tinham, como eu disse, a mesma consciência, o mesmo pensamento, a mesma disposição de servir ao Senhor. Por isso o Espírito Santo disse para Lucas registrar isso daí. Porque eles sabiam que eles eram continuadores da missão que Jesus começou. Diga assim, quando o povo é um, não há impossíveis. Eu queria ouvir melhor. Todos vocês, como quando o povo é um, não há impossíveis. Meu querido, se a tua igreja for unida, meu querido, pode se levantar um inferno, pode se levantar todos os demônios, o inferno pode erguer barreira, sua igreja vai marchar e as barreiras vão cair. Porque quando o povo é um, não há impossíveis para o avanço da igreja. Não há impossível para a evangelização, não há impossíveis. Agora, a próxima coisa que eu quero enumerar, diga assim, falar a mesma linguagem. Diga, falar a mesma linguagem. Sabe, querido, isso é muito importante.
Gênesis 11, parte B. Na parte A, Deus disse: o povo é um. E na parte B está escrito: e todos falam a mesma língua. Diga: todos falam a mesma língua. Foi Deus quem disse. Ou seja, na terra só tinha uma única língua até então. Você sabe que historicamente Gênesis 11 é o índice das nações antigas da terra. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas ali está o índice das nações. O povo é um, disse Deus, e todos falam a mesma língua. Não há impossíveis quando todos na igreja falam a mesma linguagem. Quando o pastor diz: nós vamos conquistar a cidade, e a igreja diz: nós vamos conquistar a cidade. Eu vou fazer um teste com a minha igreja agora, e os que acreditam nisso vão falar bem bonito, porque os pastores estão esperando a sua reação. Nós em breve vamos conquistar Marília para Jesus. Aleluia! Pastor, eu quero te convidar a voltar aqui em Marília daqui a alguns anos, porque você já está pisando em terra de avivamento. E eu quero te dizer, dentro de poucos anos, esta cidade será completamente transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. Já está sendo, o avivamento já começou, mas isso é só o começo. Dentro de poucos anos haverá uma célula poderosa em cada rua, de cada bairro, de cada quarteirão da nossa cidade. E nosso exército está aí em nome de Jesus, marchando na autoridade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém? Você está assustado? Você fica gritando lá para o Corinthians e para outras coisas, e o povo de Deus não pode vibrar com aquilo que Deus está fazendo? Vibra com aquilo que Jesus está fazendo. Ou você só vai vibrar com seu time de futebol, que ganha uma e perde 3? Vai vibrando lá com o teu time de futebol, e eu te pergunto: o que ele vai poder fazer por você no dia do tribunal de Cristo? Mas o nosso Jesus nos espera no final da nossa jornada, de braços abertos. É Ele, esse nome mais poderoso do universo. Temos que falar a mesma linguagem. Querido, o reino de Deus tem uma cultura. E se você está no reino de Deus, jogue fora a cultura do mundo. Jogue fora a cultura do inferno, do império das trevas, e viva a cultura do reino de Deus. O reino de Deus tem uma linguagem, e se você quer vencer, jogue fora os velhos hábitos e a velha linguagem do império das trevas, e fale a linguagem do reino de Deus. E a linguagem do reino de Deus é a linguagem de gente de fé, de gente que confia nas promessas, de gente que anda na palavra, de gente que declara o que Jesus declarou. Você é filho de Deus, está falando a linguagem do diabo? A linguagem do diabo é: não dá, não posso, não tenho dinheiro, sou fraco, estou doente, sou pobre. A linguagem de Deus é: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Não há impossíveis. Não há impossíveis. Agora você fica lá falando a linguagem do diabo: minha igrejinha, minha celulinha, meu discipulinho. Para com isso em nome de Jesus. Comece, se você tem uma célula, fala: eu já me vejo líder de uma rede de células poderosas. Em vez de falar igrejinha, fala: eu já sou pastor de uma igreja poderosa. Minha igreja é avivada, é poderosa. É uma igreja que marcha, que anda em vitória, que marcha em conquista da cidade para Jesus. Fale a linguagem do reino. O problema é que você quer viver no reino falando a linguagem lá de fora. Aí não dá, rapaz. Você é filho de Deus, fale a linguagem de Deus. O papai que está no céu está esperando você começar a falar a linguagem dele.
Imagina que teu filho nascesse, ficasse 1 ano, 5, 10 e nunca fala nem papai. Você ia ficar feliz? Fala papai, e ele nunca fala. 12 anos, 20 anos, esse menino não fala, não, ele não sabe falar papai. O papai que está no céu está esperando você começar a falar a linguagem dele, que foi a linguagem dos profetas e dos apóstolos, a linguagem do reino. Amém, amados? Olha o que Paulo diz: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Para quê? Para que não haja divisões, para que vocês sejam inteiramente unidos, que vocês tenham a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Aí você, crítico, vai dizer assim: ah, pastor, se todo mundo falar a mesma coisa, vai virar um bando de marionete. Ah, é? É o teu pensamento, para não falar outra coisa. O que você quer? Todo mundo falando a tua linguagem? Ou você falando A e os caras falando B, C, D, Z? Aí vai virar uma torre de Babel mesmo lá na tua igreja. Eu quero que o meu povo fale a mesma linguagem, que ande na mesma visão, que tenha a mesma missão e que estejamos plenamente unidos. Diga amém. Meu querido, há poder nas tuas palavras. Com as tuas palavras você pode atrair a bênção de Deus, os milagres de Deus. Você pode atrair o favor do céu. Mas também com as tuas palavras você pode legalizar a ação do inimigo na sua vida. Provérbio 18, 21 vai dizer para a gente: a morte e a vida estão no poder da língua. A sua língua, pastor, é o leme da sua vida. Assim como o leme dirige o navio, a tua língua dirige o teu ministério. Se você reclama da sua cidade, se você reclama da tua igreja, você vai ter problema na cidade, problema na igreja. Mas se você começar a elogiar a cidade, e começar a elogiar a igreja, e começar a falar bem das ovelhas que Jesus te confiou, Ele vai te dar mais ovelhas. É assim, querido líder de célula. Se você começa a reclamar, o que vai acontecer lá? Problema. Mas se você começar a amar, elogiar, valorizar as ovelhas, o que vai acontecer? Deus vai te mandar mais, você vai crescer e multiplicar. Diga amém. Quem está falando isso para você é um cara que teve câncer. E quando estava com câncer nunca disse estou doente. É um cara que sabe o que é quimioterapia, radioterapia e bracterapia. Que não fiz cirurgia, mas que todos os dias me levantava de manhã e ao invés de falar estou doente, eu levantava a mão e dizia: pelas pisaduras de Jesus Cristo eu estou curado. Aliás, eu falava no passado: pelas pisaduras de Jesus Cristo eu fui curado. E já se passaram 13 anos, esse é o 14º ano, estou aqui curado na tua frente em nome de Jesus. Porque há poder nas tuas palavras. Eu vou te falar uma coisa muito séria. A Bíblia diz que o nosso Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Como é que ele começa? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Cada relato da criação foi liberada uma palavra, e depois da palavra liberada, o que não existia passou a existir. Meu querido, você quer o crescimento da igreja? Libere a palavra de crescimento pela visão que Deus te deu. Você pode falar: é fácil, pastor, você tem uma grande igreja. Mas quando eu cheguei, que ela tinha 100 e poucos membros, e eu pregava do jeito que eu estou pregando aqui hoje, e eu dizia: nós vamos crescer. E eu falava da visão do alcance da cidade. E há mais de 15 anos atrás eu idealizei, há uns 18 anos atrás eu idealizei uma igreja parque. E ela está se tornando realidade para a glória de Jesus. A construção já começou para a glória de Jesus. Essa igreja tem uma área de 82 mil metros aqui na região norte da cidade. E já estamos começando a construção do nosso primeiro prédio, para a glória de Jesus. Mas há 18 anos atrás eu já enxergava isso e já falava para a igreja.
Está aí na revista, depois você dá uma olhada aí. Só está sendo construído ainda o primeiro prédio, mas logo será um complexo lá, para a glória de Jesus. E nós ainda queremos ampliar a área. Meu sonho não é ficar com 82 mil, é ir para 130 mil. Custa milhões, mas nós estamos pagando e começando a obra para a glória do Senhor. Porque o dinheiro não traz a visão, mas a visão traz a provisão. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar agora. Para todos os milagres mencionados na Bíblia, foi liberada uma palavra de um homem de Deus. E depois foi seguida de uma atitude. Pega essa. Levanta a mão direita e diga isso. Para todos os milagres mencionados na Bíblia, foi liberada uma palavra de um homem de Deus ou de Jesus, seguida de uma atitude. Diga amém. Faz um banner disso e coloca no teu escritório. Todo dia libere uma palavra de fé. Coloque, libere a palavra de fé da multiplicação da sua célula. Multiplicação das células, amados líderes, é fruto de palavra de fé liberada sobre a vida dos seus queridos que estão lá debaixo do seu cuidado. Diga amém. Vou repetir, talvez tem corintiano e a gente precisa. Estou brincando. Palmeirense, eu já mexi, São Paulino. Mas espera aí, eu não torço para nenhum time, estou só brincando. Vou repetir de novo. Levante sua mão e diga: para todos os milagres mencionados na Bíblia, foi liberada uma palavra. E em seguida, uma atitude. Diga melhor, uma palavra seguida de atitude. Eu posso te dar quantos exemplos você quiser. Se quiser um exemplo de todos os milagres, eu te dou. Todos os milagres. Quer um exemplo do Velho Testamento? A viúva chega para o Eliseu e fala: Eliseu, o meu marido morreu, e agora os credores querem levar os filhos como escravo. E aí? Ele fala: o que você tem na sua casa? Tem vasilhas, tem um pouquinho de azeite. E ele liberou a palavra: vai, pega a vasilha emprestada, muitas, em todos os seus dinheiros, pega. Ela vai, peguei. Ele fala: agora pega a botija. Ele liberou a palavra e começa a despejar o azeite. Ele liberou a palavra e ela agiu em fé. E o milagre aconteceu. Cada vez que alguém se aproximou de Jesus e pediu alguma coisa, Jesus devolveu e requereu dessa pessoa uma atitude. Você crê? E a pessoa diz: crê. Então vai, seja feito conforme você creu. Ele liberou a palavra. Sempre uma palavra. Antes de Lázaro ressuscitar, ele chega no túmulo e fala: requer uma atitude das pessoas, tirem a pedra. Eles tiram. Lázaro, vem para fora. Pedro com o coxo, o que ele faz primeiro? O coxo pede e ele diz: pede uma esmola. E Pedro diz: olha para nós. E ele olha. E Pedro diz: estou liso, leso, não tem nada, duro. Vou falar corretamente. Pedro diz: não tenho prata e nem ouro, olha a palavra, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Qual foi a atitude? Pedro estendeu a mão e disse: levanta, cara, e começa a andar. E ele entra no templo saltando e pulando. Nunca tinha andado, mais de 40 anos. Ele pensa que andava era correndo. Ele começou a pular. Todo milagre veio uma palavra e requereu uma atitude. Você nunca vai ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas de sempre, falando a mesma coisa de sempre. Você vai ter que falar a linguagem da fé e tem que tomar atitude de fé. Falou, age. Amém, amados? É que o tempo aqui não me permite. Eu poderia enumerar todos, de verdade, todos os milagres da Bíblia. Primeiro houve uma palavra e depois uma atitude. Pode olhar, vai de lá do Gênesis e pode ir até o Apocalipse. Sabe, querida,
É isso que Deus está esperando de você. O milagre do crescimento da tua igreja, da frutificação e da multiplicação de células e discípulos está na tua boca. Passa pela tua boca. Para de abrir a tua boca para reclamar, para murmurar, para falar de problema, para falar de crise. Você não é profeta do caos. Você é embaixador do céu na terra. Você é voz de Deus. Para de falar do que o diabo está fazendo e comece a falar do que Jesus está fazendo. Você acha que esse povo ia estar aqui terça-feira, depois de trabalhar um dia todo, cansado, e eles iam estar aqui nessa alegria, se eles chegassem aqui e eu pregasse assim para eles: ai gente, a coisa está feia mesmo, hein? Está feio, lá em Brasília só tem problema. Também o PT no poder, os vermelhinhos lá, são tudo comunista, a economia está feia, vai de mal a pior, e pior, não vai melhorar não, viu gente? Você acha que eles iam voltar aqui terça-feira que vem? Sabe o que eles vêm aqui? Mesmo depois de trabalhar um dia todo, está cansado, e alguns nem tomaram banho, saíram do serviço e vêm para cá, porque eles sabem que tem uma palavra de Deus para a vida deles. Porque muitas vezes a gente pode estar doente, quebrado, mas a gente vem aqui e fala a palavra de Deus. Nosso compromisso é de falar o que é bom, o que promove, o que edifica, o que constrói, o que ministra graça àqueles que nos ouvem. Isso é o que está em Efésios 4:29. Em último lugar, não haverá impossíveis. Se todos tiverem a mesma visão, se houver unidade plena na igreja, se todos falarem a mesma linguagem, e se todos tiverem a mesma missão. Diga a mesma missão. Diga todos na mesma missão. Meu querido, com todo respeito, mas por muito tempo, igrejas boas, pastores bons, eu falo da minha própria conversão e de outros que eu conheço, o programa principal, a atividade na igreja era cantar no coral. É uma coisa boa cantar no coral. Mas você acha que você foi salvo só para ficar cantando no coral? Ensaiar dia de sábado e cantar uma vez por mês, 2 vezes por mês? E fazer cantata de Natal? Você acha que foi para isso? Está escrito isso na Bíblia? Você deve cantar no coral, se você tem voz, se você for afinado, é claro. Se você tiver voz com alguns colegas, não vai não, hein? O Dino hoje tentou dar uma aqui, vou te contar, hein, Dino? Mas a ordem que está em Mateus é: ide e fazei discípulos. Você foi salvo, foi para fazer discípulos. Diga todos na igreja com a mesma missão. Todos temos que ter na igreja a mesma consciência de missão. Diga a mesma consciência de missão. Esse é um problema gravíssimo na igreja evangélica. Porque o pastor diz: vamos ganhar almas, mas ele também não diz como. Ele só diz: vamos ganhar. E fica 40 anos falando isso para o povo: vamos ganhar, você tem que ganhar, mas você não diz como. Estabeleça as células. Ensine a fazer GE. Ensine a fazer discipulado. Aí você está dizendo como. Mas senão você vai ficar 40 anos dizendo: vai evangelizar. E o povo até é tocado no domingo. Eles ficam achando: tem que ganhar alma. Mas só que chega segunda e ele não sabe como. Ele fica ensaiando a vida toda e nunca ganha. Ou então o pastor fala assim: ó, gente, todos na vigília de oração. Aí chega na igreja aquela vigilhona, está todo mundo lá. É assim? É assim? Eu vou falar como é que eram meus cultos de oração antes de trabalhar com célula. Tinha 30, 40 pessoas. E tinha deles que era 25. Quando tinha 50, a gente só faltava soltar fogos. Mas hoje, meu querido, quando eu cheguei, o salão social do outro prédio é bem pequeno. A gente fazia o Natal com toda a igreja no salão social. Um levava um pernil, outro levava um peru, reunia a igreja toda no salão social. Hoje, algumas células superlotam aquilo lá que não cabe. Diga amém. Amém. Diga todos com a mesma missão.
2 Samuel capítulo 11, de 6 a 13. Eu quero olhar para você, e nem vou ler, mas ele vai projetar o texto. Olha para mim. Eu quero me referir a Urias, porque Urias, olha para mim, levanta a cabeça. Urias, para mim, é o homem na Bíblia que tem maior consciência de missão, é Urias. Urias, oficial do rei Davi. Você conhece a história? Joabe, o general, foi com o exército para a guerra, mas Davi ficou na cidade. E um dia ele está lá como aquele pastorzão que levanta às 10 da manhã, afinal de contas está cansado, depois da semana de imersão. Não vai acontecer. Ele está cansado, ele levantou às 10 da manhã, aí ele tomou aquele café, fez um pouco de academia, aí ele vai almoçar, afinal de contas ninguém é de ferro. E depois do almoço ele tira mais uma sesta, porque está cansado, né? Dormiu um pouco. E levanta lá pelas 3 horas da tarde, foi o que Davi fez, e começa a andar no segundo andar do palácio, e ele enxerga uma mulher tomando banho. O nome dela era Batseba, esposa de Urias. E ele fica apaixonado pela mulher, para não falar outras coisas. Apaixonado. Ele manda saber quem é, e fala: é Urias, esposa do seu oficial. Desculpa, é Batseba, esposa de Urias, seu oficial. E mesmo assim ele manda trazer. E ele adultera com ela. Só que dali uns dias a mulher mandou dizer a Davi o seguinte recado: estou grávida e o filho é seu. Aí ele manda chamar Urias, manda dizer: Joabe, libera Urias, vou dar férias para Urias. E Urias chega, e na linguagem de hoje você diz, e ele tem uma audiência com o rei. Quem está falando com Urias não era qualquer um, não era nem o Joabe, que era o general, era o rei Davi. Atende Urias e fala: você está vindo de uma jornada muito grande, Urias, vai para sua casa, vai descansar, vai ficar com a tua esposa, Urias. E quando Urias sai, já segue um presente. Eu dou um presente para ele. Presente do rei, não era coisa pouca. E o rei, como Davi, segue um presente. Mas Urias não vai, dorme no pátio do palácio. E no outro dia de manhã, alguém diz: Davi, Urias não foi. Ele dormiu no pátio. E ele chama Urias novamente. Coloca o próximo versículo. E ele fala: Urias, como é que você não foi? Presta atenção, deixa esse versículo. Olha o que Urias diz: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para comer, beber e deitar com a minha mulher? Juro pelo teu nome e por minha vida que não farei uma coisa dessa. Urias tem uma consciência de missão, muito mais do que Davi. Sabe o que ele diz? A arca da aliança está lá ao relento junto com o exército está dormindo lá ao relento. Como é que eu vou para minha casa? Detalhe, ele não morava longe do palácio, não era vizinho do palácio. Deu para Davi enxergar a mulher do palácio. E detalhe, a mulher era muito bonita, porque para chamar a atenção de um rei tinha que ser muito bonita. E o que esse cara faz? Ele está a 1 ou 2 quadras da casa, meses na guerra. Qualquer um de nós corria para os braços da esposa. Ele disse: a arca está lá ao relento, e o exército está ao relento. Sabe o que Urias está dizendo? Só vou para minha casa quando todos os soldados puderem voltar a ir para suas casas com suas esposas. Ei, eu só vou quando a arca estiver aqui. Ele tinha compromisso com a arca, com a proteção da arca. Ele diz: não vou. E o rei manda dar vinho para ele, dá vinho e toma junto com ele. E nem assim ele não foi, dormiu lá, pagou com a vida, mas foi leal aos seus irmãos. Queridos líderes da PIB de Marília, querido pastor e líder que está aqui, preste atenção nessa palavra. Deixa o Espírito Santo te revelar essa palavra. Se um está jejuando, todos devem estar no mínimo orando. Amém, amados? Temos que ter a mesma consciência de missão. Como é que pode um grupo estar fazendo célula e outro assistindo futebol? Como é que pode um grupo estar fazendo célula e outro assistindo novela da mesma igreja? Depois diz que é o mesmo corpo. Como é que pode um grupo estar fazendo evangelismo e o outro fazendo qualquer outra coisa? Como é que pode uma parte estar fazendo discipulado e os outros não estão nem aí? Como é que pode na hora do culto de celebração uma turma estar no culto e a outra está fazendo qualquer outra coisa? Está em alguma festa?
Meu querido, se a gente tiver a consciência de Urias, estaremos juntos nos cultos, estaremos juntos no Tadel, estaremos juntos nas células, estaremos juntos no discipulado, estaremos juntos nas vigílias de oração, estaremos juntos nos cultos de oração, estaremos juntos nas conferências, estaremos juntos nos encontros com Deus, estamos juntos na conquista da cidade para Cristo Jesus. Estamos juntos no envio de missionários. Deixa eu encerrar que eu passei da hora, mas eu quero dizer uma coisa. Sabe o que acontece na igreja hoje? Ao invés de ter a consciência de Urias, se todos os membros da nossa igreja tiverem a consciência de missão de Urias, meu querido, sua igreja vai experimentar o maior avivamento de todos os tempos. Com esse amém aí não vai não, querido. Porque esse amém significa que você não crê nisso. Você está lá e está dizendo para mim, é diferente. Eu sou pastor igualzinho você. Eu sei o que é ser pastor de uma igreja pequena, de uma igreja média, de uma igreja grande. Por experiência. Se eu vou repetir, te dá uma chance de consertar. Se todos na igreja tiverem a consciência de missão que Urias tinha, não haverá impossíveis para a tua igreja. Deixa eu concluir te falando uma coisa muito séria. Só que ao invés de todos estarem na mesma missão, muitas vezes o que acontece no meio da igreja é o seguinte. O que acontece na igreja hoje é que muitas vezes nós estamos agindo como os discípulos de Jesus lá no Getsemane, na hora em que Jesus mais precisou deles e pediu que eles orassem com ele. Mateus 26, de 36 ao 46, eu encerro aí. Em seguida foi Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Preste atenção nas palavras de Jesus. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha a palavra, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E Jesus ficou mais triste ainda. Então disse Jesus, então nenhuma hora, ele disse a Pedro, nenhuma hora você pode vigiar comigo. Jesus pediu: fiquem comigo e orem comigo. Queridos colegas, sabe o que eu espero, queridos líderes? Sabe o que Jesus esperava na minha compreensão? Na minha compreensão, Jesus esperava que o Pedro e o João, que eram os 2 mais íntimos dele, se posicionassem um à direita e outro à esquerda. O Tiago e o João não tinham pedido para ficar à direita e à esquerda. O que Jesus esperava lá no trono. E por que não ficaram no Getsemane? Meu querido, antes da glória vem a cruz. Para mim, o que Jesus estava dizendo para o Pedrão, para o João e para o Tiago é: segure nos meus braços. O que eu pensava nesse texto é que assim como Arão e U seguraram as mãos de Moisés o dia todo levantados, para mim, quando Jesus diz: fiquem comigo, orem comigo, vigiem comigo, ele está dizendo para o Pedro e para o João: segura nos meus braços, levante os meus braços, eu estou profundamente triste. É por isso que Jesus vem e reage assim: vocês não podem vigiar nenhuma hora comigo. Mas sabe de uma coisa? Eu e vocês já fizemos muito isso com Jesus. Jesus continua orando, intercedendo pelo povo desse planeta. E cada vez que nós deixamos de orar, nós estamos tendo a mesma atitude de Pedro, Tiago e João. Hoje Jesus ainda diz: fique comigo, vigiem e orem. Ele continua orando, e orar é juntar-se a Jesus, que é o nosso sumo sacerdote e intercede por nós à direita de Deus. A nossa missão é dar continuidade à missão que Jesus começou. Não há impossíveis, não haverá impossíveis, se tivermos a mesma visão.
se inventarmos em unidade plena, se formos um, se falarmos a mesma linguagem, e se todos na igreja tivermos a mesma missão. Aqui em Marília, para a glória de Deus, nós estamos na mesma missão. Estamos ou não estamos, igreja? Vamos ficar em pé. Dá a mão para o seu vizinho. As coisas só vão mudar lá. Levanta a mão dele. Diga: nós somos o corpo de Cristo. Temos que estar unidos na mesma visão, falando a mesma linguagem, comprometidos com a mesma missão. Diga: a missão que Jesus começou é a minha maior missão de vida. Levante a mão da pessoa que está do seu lado e comece a orar fervorosamente para que possamos ter essa união, essa unidade. Vamos viver isso. Ore, igreja linda de Jesus. Dai-nos esse poder da unidade, Senhor. Senhor, essa palavra abriu os nossos olhos para podermos viver o poder sobrenatural que há na unidade. Pedimos que o Teu Espírito, Senhor, libere sobre nós e nos una de tal forma que sejamos apenas um corpo, aonde Cristo é o cabeça, onde, Senhor, somos usados como a extensão do Senhor, em cada rua, em cada discipulado, em cada GE, em cada célula. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos que cada igreja representada aqui, por esses pastores, por esses líderes, vivam isso que o Senhor está fazendo em Marília, a mesma visão, o mesmo foco, a mesma paixão, o coração batendo pela mesma paixão por vidas, por cuidar de vidas, sonhando e enxergando uma cidade completamente tomada pela Tua presença. Ó Deus, nós oramos e abençoamos esses líderes, esses hospedeiros, para que eles saiam debaixo dessa palavra, onde nada será impossível, onde eles colocarem as mãos, haja o Teu favor, milagres, o derramar do Teu Espírito. Amanhã em cada célula haverá um foco de avivamento, ganhar multidões, e será sobrenatural. Oramos assim e pedimos que assim seja em cada rua, cada semana, em nome de Jesus. Qual é o nome mais precioso de todo o universo? Qual é o nome mais precioso de todo o universo? Vai na autoridade do nome dele, cura os enfermos, ressuscite os mortos, expulse os demônios e proclame o reino de Deus.